Capítulo 10 do livro de Atos fala assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte que se chamava Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe falou a voz dizendo: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras.
Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro fez com que se levantasse, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão o curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme ele e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, os que todos nele creem, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E se maravilhavam os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse por alguns dias. O capítulo 10 de Atos dos Apóstolos vai falar sobre o poder do Espírito Santo. Cornélio, um homem que agradou o coração de Deus. Cornélio, ele dava esmolas ao povo.
E o que é dar esmolas ao povo? É ver a situação do povo e compartilhar. É ver a dificuldade do povo e ter para dar. Quando nós entendemos que há um memorial diante de Deus de todas as nossas ações para com o próximo, há um memorial diante do Senhor por tudo que nós fazemos ao nosso próximo. Porque muitas pessoas são necessitadas e estão necessitadas. Muitos deles estão necessitados de dinheiro, mas muitos estão necessitados de uma oração, de uma palavra. E o que nós temos feito para aqueles que estão necessitados? E quando nós compreendemos que todas as coisas são vistas por Deus, que tudo aquilo que nós fazemos, que tudo aquilo que nós semeamos nessa terra, Deus, Ele está vendo. E nós fazemos para Deus ver que nós fazemos, nós precisamos entender que nós devemos fazer com um coração voluntário, com um coração amável por estar fazendo aquela ação. E Deus viu o coração de Cornélio. E quando o anjo de Deus, ele vai por uma visão falar com Cornélio, ele diz para se achegar a Pedro, discípulo de Jesus. E ele encontra com Pedro e fala sobre toda a visão que teve e que logo chamou a Pedro. Então Pedro começou a falar as verdades da palavra de Deus. Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas, que é agradável aos olhos de Deus ver um justo. E o que era um justo? Um justo é aquele que anuncia a palavra de Deus. Um justo é aquele que faz a vontade de Deus. Um justo é aquele que faz o que Deus manda. Um justo é aquele que compartilha da palavra, do amor e da verdade. E quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele se move aonde tem corações voluntários. Porque muitas pessoas fazem o bem buscando uma recompensa. Mas muitas pessoas fazem o bem não esperando nada em troca. E quando nós fazemos algo sem esperar algo em troca, nós estamos declarando que nós queremos que a palavra seja introduzida aos corações. Nós estamos declarando, através da palavra de Deus, que nós somos semelhança a Deus. Porque Deus, ele nos entrega o amor, Deus, ele nos entrega a verdade da palavra, porque ele conhece os nossos corações. Todos são capacitados para receber a palavra, mas vai do seu coração receber essa palavra ou não. E como está a sua situação interna? Você tem perdoado os seus irmãos? Você tem dado esmolas? Você tem cuidado daqueles que são filhos de Deus? Porque muitas vezes as pessoas rejeitam os pobres, mas os pobres são filhos de Deus. Os pobres que têm o coração que Deus agrada-se, não são esquecidos. Pelo contrário, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele recebe a todos, porque o Senhor, ele quer ver o coração. O Senhor, ele recebe a alma. O Senhor, ele recebe aqueles que estão dispostos a fazer a sua vontade. E qual é a vontade que nós fazemos diante de Deus? Qual é a justiça que nós buscamos? Qual é a palavra que nós estamos semeando para receber diante de Deus? Que nós possamos ser movidos pelo Espírito Santo. Que nós possamos compartilhar com os nossos irmãos em Cristo a verdade da palavra, o Espírito Santo do Senhor. E que todas as coisas que o Senhor quer para as nossas vidas, que sejam realizadas, que sejam cumpridas, que sejam exercidas para a glória e poder do nome do Senhor.
Que essa palavra seja frutificada no seu coração. Que essa palavra não volte vazia para você, mas que ela venha produzir frutos e frutos de alegria, frutos de amor, frutos de bondade, frutos de perdão, e que você possa ser instrumento do Senhor para reproduzir a palavra de Deus e anunciar a salvação aos perdidos. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, que seja um dia iluminado, abençoado, e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.